Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Kendi e nesse vídeo eu vou ajudar você com 4 exemplos de termometria na física. Espero que você aprenda bastante hoje. Vamos lá? Para começar, tem um exercício da Universidade Estadual do Ceará 2020. Nesse exercício, ele está começando a falar sobre Covid-19. Que em função do Covid-19, o acesso a locais públicos fechados tem sido permitido mediante a aferição da temperatura corporal da pessoa. Considerando o limite superior de 37 graus Celsius, assinale a opção que corresponde à temperatura que está acima desse limite. Então tem que estar acima de 37 graus Celsius, só isso. O problema é que nenhuma alternativa está em graus Celsius, está em outras unidades. Então a gente tem que lembrar, tem duas versões de fórmulas, tá bom? A versão simplificada, que é essa daqui, temperatura em Celsius por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 por 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 por 5, ou com as variáveis oficiais que usa essa letra grega θ. θc é igualzinho a temperatura em graus Celsius, θf é igualzinho a temperatura em Fahrenheit, e T maiúsculo é temperatura em Kelvin. Essa aqui é a letra oficial para a temperatura na escala absoluta, né? Kelvin é o absoluto, daí fica só T maiúsculo para ele. Muito bem, então a gente pode usar qualquer uma delas, não importa qual você aprendeu. Vamos falar de graus Celsius com Fahrenheit, depois graus Celsius com Kelvin, e a gente vai ver quais são as conclusões, beleza? Primeira conclusão, vamos lá. Vou fazer aqui, temperatura em Celsius por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 por 9. Vamos substituir pelo valor que a gente já tem, que é esse aqui, temperatura em graus Celsius 37. Então 37 por 5 é a temperatura em Fahrenheit menos 32 por 9. Faz essa divisão aí. Se quiser, pode multiplicar em cruz já, mas eu pretendo fazer essa divisão primeiro, que dá 7,4. 7,4. Esse 9 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, não é mesmo? Então vai ficar vezes 9. Isso aqui vai dar 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 3, 63, com 3 na minha mão, 66. Beleza, 66,6, quase o número da besta, né? 666. Esse 32 está negativo, passa para o outro lado positivo, vai somar. Então isso aqui vai dar temperatura Fahrenheit, vai dar 98,8 graus Fahrenheit. Matou. Esse é o primeiro aqui. Então acabamos de descobrir que 37 graus Celsius em Fahrenheit é 98,8. Esse aqui tá check, o de cima já matou. Esse aqui tá acima do 37, o de baixo não. E ele pediu acima do limite, né? Então acima do 98 só tem esse. Professor, quero testar com outro. Tá bom, vamos testar com outro também. A gente já sabe a resposta, mas vamos estudar, né? Aproveita. Vamos descobrir em Kelvin quanto que seria. A temperatura em Celsius por 5 é a Kelvin menos 273 por 5. Tem 5 dos dois lados, pode cortar? Sim. Choin, choin. A Celsius vai ser a Kelvin menos 273. Pode passar para o outro lado, você vai ficar aqui a Celsius mais 273 é a Kelvin
A gente já sabe a Celsius. A Celsius é 37. Ah, é. Então 37 mais 273. A gente descobre a temperatura em Kelvin. Temperatura em Kelvin vai ser e 280, 310. Isso aí, dá 310 Kelvin. Esse é o limite superior. Será que esses passaram? Não, nenhum deles passou do limite. 310 Kelvin, são abaixo, né? Então, letra A. Vai, gente, matar esse exercício, tá certo? Então, se você entendeu, espero que arrebente nessa prova quando aparecer. A gente escolhi esse exercício de propósito para exercitar um pouquinho com as duas versões possíveis, Celsius Fahrenheit e Celsius Kelvin, tá bom? Então, vou pro próximo. Aguenta comigo aí que só foi um exercício. EAR. Vamos lá. 2022, super recente. Os satélites artificiais em órbita da Terra são expostos a ciclos severos de temperatura, pois durante metade da órbita recebem os raios solares intensos e na outra metade não, recebem a radiação solar. Portanto, os satélites estão a uma temperatura muito alta na primeira metade da órbita e muito baixa na segunda metade. Para simular as condições em que ficarão em órbita e verificar o funcionamento dos satélites nessas condições, são realizados testes em câmaras térmicas, que em baixa pressão os expõem a muitos ciclos de temperatura. Um determinado satélite foi testado em vários ciclos de menos 90 graus Celsius a mais 90 graus Celsius. Essa variação de temperatura corresponde a uma faixa de graus Fahrenheit. Se falou variação de temperatura, a gente tem que ficar ligado, né? Que existe uma formulinha que vai direto no variação de temperatura. Você poderia, sem ela, você poderia burlar. Faz o menos 90 graus Celsius em Fahrenheit, vê o mais 90 graus Celsius em Fahrenheit, faz um menos o outro, acharia a variação da temperatura em graus Fahrenheit. Beleza, mas já que existe uma fórmula direto para variação, vamos usá-la. Como é que era essa fórmula mesmo? Vou mostrar para você. Tem essas duas versões aqui, ó. A versão com letras simplificadas, que é variação de temperatura em graus Celsius por 5, é igual a variação da temperatura em Fahrenheit por 9, que é igual a variação da temperatura em Kelvin por 5. Ou poderia ser com as letras, com as variáveis oficiais, ao invés de temperatura em Celsius ser Tc, usa θc, que é a letra grega, para temperatura. Ao invés de usar Tf de temperatura em Fahrenheit, usa θf, que é a letra grega para temperatura em Fahrenheit. E ao invés de temperatura em Kelvin, Tk, usa só T, porque T por definição é a letra para escala absoluta de temperatura. Você pode usar qualquer um deles, tá certo? Vamos lá resolver esse exercício. A variação de temperatura em Celsius por 5 tem que ser igual à variação da temperatura em Fahrenheit por 9. A gente só mexeu com Celsius e Fahrenheit usa esse, né? Ah, beleza. Mas qual que é a variação da temperatura? Olha, temperatura em Celsius no final menos a do início. A do final é 90 positivo. E a do início? A do início é 90, mas é negativo. Não esquece de pôr o parênteses, né? Regra do sinal, menos com menos dá mais. Opa, então isso aqui vai dar 90 mais 90. A variação dá 180. Isso. O delta, temperatura em Celsius, é isso. Agora vamos substituir aqui.
180 por 5 é igual a variação em Fahrenheit por 9. Ah, isso aqui já dá para fazer essa conta? Dá. É uma divisão que dá exato, né? Deixa eu ver. 36. É isso aí. Dá 36. Esse 9 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 9 vezes 6, 54. Vai, segura o 5. 9 vezes 3, 27. Com 5 da minha mão, 32. 32, isso aí. A variação deu isso aqui. Tá apertado, né, professor? É. Eu não calculei direito o espaço, aguentei. Vamos, amigo. Seleciona aqui. Oh, no. Oh, no. Vamos aí, cara. Tá difícil. Anda aí. Aê. Ai. Aí. Então, vamos marcar a alternativa certa. D de dado. Espero que tenha entendido, mas poderia ser feito de outro jeito também, tá certo? Então, vamos pro próximo, que os próximos são bem diferentes desses daqui, que não vai com fórmula pronta, tá bom? Vamos lá. Próximo exercício da UEC 2022, super recente, recentíssimo. Poucas pessoas devem conhecer ele, né? Vamos lá. Em virtude de um acordo firmado pelo Brasil e outros 140 países na Convenção de Minamata em 2013, o uso do mercúrio na fabricação de vários produtos está sendo eliminado, pois oferece riscos à saúde e ao meio ambiente. Desde o 1º dia de janeiro de 2019, a importação, fabricação e comercialização de termômetros que utilizam mercúrio está proibida no Brasil. Para quem possui um termômetro desses em casa, o uso doméstico poderá ser feito, desde que o usuário mantenha os devidos cuidados para que não ocorra a quebra desse instrumento. Ao fazer uso de um termômetro de mercúrio defeituoso, o proprietário notou que o mesmo indicava 5 graus Celsius para o ponto de fusão do gelo e 99 graus Celsius para o ponto de vapor. Esse termômetro é diferente de todos os restos do mundo. Não temos fórmula pronta para ele, tá bom? Porque ele é defeituoso. O que a gente vai fazer? A gente não vai jogar ele fora porque o descarte é ruim. É very bad para a natureza aqui. Então a gente vai tentar usar esse defeituoso do mesmo jeito e vamos comparar com o bom para ver. Beleza. Então esse aqui é sem defeito e o outro vai ser com defeito. Vamos comparar os dois. Não existe fórmula pronta para esse, tá bom? Você vai ter que fazer a dedução, como o seu professor mostrou em sala de aula, né? Provavelmente ele fez umas marcações com os pontos fixos lá. E você deve ter visto ele fazer pedacinho dividido por pedação, pedacinho, pedação, e daí descobrir um monte de coisas. Espero que tenha sido assim com você. Existem alguns pontos fixos, que é bom saber, né? O desse aqui, ponto de vapor, PV, e o ponto de gelo, que seria o ponto de fusão, né?
tem uns números bizarros aqui. Tem os números 99 no defeituoso e 5 no gelo. Ah, e se fosse sem defeito? Aí a gente vai pensar no nível do mar, né? No sem defeito, o gelo é no 0. E no sem defeito, o vapor é no 100. Ah, é. Eu lembro desses números, professor. Pensando que é grau Celsius sem defeito, né? Grau Celsius sem defeito. O outro vai ser graus D, sei lá, defeituoso. Vou fingir aqui. Graus defeituoso. Graus D. É só para diferenciar, tá bom? Um é Celsius normal, o outro é defeituoso. Como é que a gente fazia? Pedacinho, pedação, pedacinho, pedação. Não pode esquecer desse negócio, não. A gente vai querer descobrir uma temperatura. Deixa eu ver aqui. Quando o termômetro defeituoso aferir a temperatura de 52, o defeituoso, não vou pôr graus Celsius, não. O defeituoso vai ser graus D. 52 no defeituoso. A temperatura correta em graus Celsius corresponde a... Opa, o correto é no sem defeito, né? Vai ser aqui, sei lá, uma temperatura em graus Celsius, TC. Como é que fazia mesmo, professor? Ah, você vai escolher pedaços. Você vai fazer pedacinho de um lado, compara com um pedacinho do outro. Na divisão, né? Pedação com pedação. É assim que a gente fazia. Pedacinho, pedação, pedacinho, pedação. Vamos lá. Ou você pode pedacinho com pedacinho, pedação com pedação. Não tem problema. Vou fazer aqui pedacinho pequeno por pedação grande. Do mesmo, tá bom? Pedacinho pequeno vai ficar aqui, ó. 52 menos 5. E o pedação? O pedação vai ser 99 menos 5. Ah, tá. E aqui? O outro você compara também. Pedacinho, pedação. Pedacinho vai ser TC menos 0. TC menos 0. Pedação vai ser 100 menos 0. Ah, tá. Então é sempre assim? Ué. Ou pedacinho dividido por pedação de um é igual a pedacinho dividido por pedação do outro. Precisa ser esses pedaços? Não. Eu vou mostrar no próximo exercício que pode ser outros pedaços. Pode ser pedaço de cima por pedaço de baixo, pedaço de cima por pedaço de baixo. O que importa é que você compare lado a lado pedaços equivalentes, tá bom? Aqui foi pedacinho do pequeno com pedacinho do grande, pedacinho do defeituoso com pedacinho do sem defeito, né? E na parte de baixo foi pedação do grande por pedação do sem defeito. Pedação do defeituoso por pedação do sem defeito, tá bom? Então, fazendo essa conta aqui dá 47, fazendo essa conta dá 94, fazendo essa conta da temperatura em Celsius, fazendo essa conta dá 100. Se você tem um olho muito bom, percebe que um é o dobro do outro aqui, não precisa multiplicar em cruz, não. Ah, como assim, professor? É porque o 94 é 2 vezes 47. Ah, tá. Então posso cortar? Pode. Choin. Vai dar 1 em cima, 2 embaixo. Nossa, professor. Salvou de uma conta bruta. Salvei, né? Então vai ficar 1 por 2 é TC por 100. Multiplica em cruz. Você achou que o TC é 50. Ou 100 por 2 é 50. Isso aí. Ou 50 graus Celsius. No certinho, sem defeito, né? Então, no grau Celsius correto deu 50. Ah, professor, como você fez essa última conta? Calma, eu peguei o 100 que estava dividindo, passei para o outro lado multiplicando, né? Daí, 1 vezes 100 é 100, dividido por 2 é 50. Mas podia multiplicar em cruz, podia de qualquer jeito. Tá bom? Esse exercício é bem diferente, mas é importante que você saiba. Nem sempre é uma escala normal que você já conhece. Às vezes pode ser em centímetros.
Tipo, temos um líquido misterioso. Daí o gelo tá, sei lá, 10 centímetros e o vapor tá 40 centímetros. Daí você vai desenhar e vai fazer em centímetros do líquido desconhecido, mas não tem problema. Você compara com alguma coisa que você já conhece e vai fazer a nova expressão. Vai fazer o pedacinho, pedação de um é igual a pedacinho, pedação do outro. E vai dar tudo certo pra você, tá certo? Então, vamos ver se você entendeu direitinho esse aqui. Vamos para o quarto e último exercício. Espero que você esteja entendendo bastante, tá bom? Vamos pro próximo aqui, ó. AMAN ou SpaceX, tá bom? Serve para alguns. Depende de onde eu procuro, tá escrito AMAN, SpaceX, ou a escola preparatória para cadetes do exército, ou a academia militar de Agulhas Negras. Eu não sei exatamente da onde que veio essa questão, tá bom? É militar, tenho certeza, e é recente. Não sei se é 2020, 2021, que às vezes eles põem no ano de fazer a prova, ou às vezes ele põe a partir do ano que vai começar a estudar. Né? Então, às vezes essa prova foi feita em 2021 para a galera que vai começar a estudar em 2022. É meio nebuloso esses números aqui, mas não importa. O que importa é entender a matéria. Vamos aprender a matéria aqui? Daí você passa em qualquer lugar, não importa o ano, não importa a época, passado, presente, futuro, você vai acertar. E é isso que eu quero de vocês. Um estudante construiu um termômetro graduado em escala X. Putz, o cara inventou uma nova escala, escala X. E a gente não conhece nada da X, ele vai falar uns dados para nós aqui. Ao nível do mar, ele marca para um certo ponto fusão da água 200 graus X. E para ebulição da água 400 graus X. Professor, então eu vou marcar aqui aqueles pontos fixos que a gente já manja já. 400 em graus X. Aqui. Tem o 200 no grau X. Esse 400 é o ponto de vapor, né, que começa a ebulição. Esse aqui é o ponto de gelo, que começa a solidificar. Ou do gelo vira líquido, fusão, né? Vamos comparar com algum conhecido? Precisamos, né? Senão não tem nem como fazer conta. Vamos comparar com um conhecido nosso aqui. Ih, não consegui. Ué. Então vamos lá. Formas. Ué, não tá indo. Troca de cor aqui, ó. Isso, ó. Esse aqui eu vou falar que é o grau Celsius, tá bom? Grau Celsius comunzão que a gente já conhece. Poderia ser outro? Poderia, com Kelvin, se você já conhece, não tem problema. Podemos afirmar que o zero absoluto em graus X corresponde a... calma aí. O zero absoluto é um outro cara, mas vamos lá, vamos comparar aqui. O ponto de vapor do grau Celsius é 100. O do gelo no grau Celsius é 0. Vamos comparar com os caras. Ele perguntou zero absoluto no grau X, então é lá embaixo. É, lá embaixo. Aqui vai ter uma temperatura X lá embaixo. Lá é para perto que a gente não sabe, ó, temperatura em X. E a gente vai ter que comparar com o zero absoluto do grau Celsius. Você sabe qual que é o zero absoluto do grau Celsius? É menos 273, né, professor? Poderia ser assim. Poderia ter feito direto com Kelvin aqui, já que o zero absoluto é 0. Poderia. Lá em cima você ia ter que trocar. O gelo do Kelvin é 273 e o vapor do Kelvin é 373. Única diferença. Tá bom? Não tem problema. Tá. Então vamos lá, professor. Quero ver como é que faz.
olha só, pessoal. Em vez de fazer pedacinho, pedação, vou contar que existe outros jeitos. O que importa é comparar pedaços equivalentes, tá bom? Vou fazer aqui, ó, pedaço de cima, pedaço de baixo, pedaço de cima, pedaço de baixo. Oh, professor, que loucura! É, rapaz, a proporção aqui não falha. O que importa é comparar lado a lado pedaços equivalentes. Nem sei quem é menor, quem é maior para chamar de pedacinho, pedação, mas vou chamar o pedacinho de cima desse de grau X aqui. O pedacinho pequeno é esse. Ó, quer dizer, o de cima, né? O pedacinho de cima é esse. No pedacinho de baixo vai ser 200 menos temperatura em grau X. No outro lado aqui, ó, pedacinho de cima, 100 menos 0. No outro aqui, 0 menos o pedaço. Olha, 0 menos o de baixo aqui, ó. Ele já é negativo. Menos 273. Professor, vai dar um menos com menos que dá mais? É. Exatamente. Então, repara, eu optei desse jeito, mas não precisava ser assim. Eu estou querendo mostrar uma nova abertura assim, de opções para você. Não precisa ser pedacinho, pedação, pedacinho, pedação. O que importa é o pedaço da esquerda, você comparar o lado a lado com o da direita equivalente, né? Então veremos se dá certo, professor. Veremos. Esse trecho aqui, 400 menos 200 dá 200. Legal. Esse aqui, 200 menos temperatura em X. Beleza. Aqui 100 menos 0 dá 100. Beleza. E aqui dá menos com menos dá mais. Dá positivo 273. Professor, tô vendo 0 em cima e embaixo. Posso cortar? Não. 0 em cima e embaixo, quando tem esse sinal de menos, não pode. Mas você poderia cortar o da esquerda e da direita. Aqui, ó. Choin, choin. Choin, choin. Professor, aí pode? Aí pode. E posso multiplicar em cruz? Deve. Multiplique em cruz pra você ver. Vai ficar bem legal aqui, ó. 2 vezes 273. Do outro lado vai ficar 200 menos tx vezes 1, que fica 200 menos tx mesmo. Esse aqui dá 546 é igual a 200 menos tx. Quem tá positivo do outro lado fica negativo, né, professor? Então 200 fica negativo. Isso aqui dá 346 é igual a menos t. Multiplica por menos 1 dos dois lados. O t vai ficar menos 346. Temperatura em x, né? Temperatura em x. Aqui vai ser menos 346 graus X. Nossa, é pequeno assim? Ué. Porque, ó a proporção aqui, né? Tem que ser um número abaixo do 200, bem abaixo, assim. 346 negativo. Achei. C de cachorro aqui, ó. Nossa, professor, dava para fazer de outro jeito? Dá. Experimenta com Kelvin. Com Kelvin vai dar outros números, claro, vai estar 373, 273 e 0 lá embaixo. Mas pode testar, tenta aí, você vai achar igualzinho, mesma resposta, tá bom? Se entendeu, gostou, pode cogitar se inscrever e deixar o like, que eu agradeço, tá certo? Obrigado pela sua atenção, bons estudos, arrebentem nas suas provas, pessoal. Tchau, tchau, fui, valeu!